Oi, pessoal, muito bom dia! Tá no ar mais um Sinta-se Bem, feito com muito carinho, especialmente pra vocês. E como o Dia dos Namorados tá quase aí, a gente vai te dar dicas pra montar aquele café da manhã super especial pro seu amor, olha só, hein? Fica ligado. E tem também uma matéria muito bacana aqui no programa hoje sobre primeiros socorros com bebês em caso de engasgo. Dr. Carlos Cuiven fala a respeito de cirurgias plásticas e procedimentos estéticos hoje aqui no programa. E para fechar com chave de ouro, a gente tem a estreia de um quadro muito bacana chamado De Carona com a Gringa. O que será que a Claudinha aprontou, hein? Tá no ar mais um Sinta-se Bem, fica com a gente. Fica com a gente. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Quer impressionar o seu amor agora no dia 12? Então preste atenção nessas receitas de café da manhã. Que tal começar o dia 12 de junho impressionando o seu amor com um café da manhã na cama, numa bandeja super especial? São ingredientes bem simples que eu tenho certeza que tu tem em casa, mas que com um toque de amor vão fazer toda a diferença. Anota aí. A primeira etapa da nossa bandeja de café da manhã é o corte do abacaxi. Tu vai precisar de um cortador em formato de coração e um mínimo de habilidade. É muito importante que esse corte seja realizado com mais ou menos 2 centímetros, senão o abacaxi acaba se desmanchando. A próxima etapa é a preparação de um pão com ovo. Nós vamos utilizar o mesmo cortador que utilizamos para fazer o corte do abacaxi, cortar o miolo do pão, gratinar com manteiga e fazer mini torradas. Com a outra parte do pão nós vamos gratinar e quebrar o ovo. A terceira etapa é a preparação do café com leite. Coloque pedaços de chocolate meio amargo, adicione leite quente, café passado e cubra com raspas de chocolate. Eu tenho certeza que o teu amor vai amar. Prestar os primeiros socorros é uma atitude que pode salvar vidas. Você sabe direitinho o que fazer quando percebe que algum bebê está engasgado? Vocês sabem muito bem que a gente aqui no Sinta-se Bem adora trazer conhecimento que é muito útil para o teu dia a dia. E hoje o papo é justamente sobre uma coisa que todo mundo tem que saber. Independente se for para bebê, para criança, para adulto, mas é quase que uma disciplina que todo mundo devia seguir e ter isso no currículo, porque a gente diversas vezes na vida
passa por situações que precisa, mas na maior parte das vezes não sabe direito o que fazer. O bate-papo hoje é aqui com o meu querido Paulo Viana, que é socorrista. Paulo, bem-vindo ao Sinta-se Bem. Obrigado por ter aceito o convite da gente. E a gente vai falar sobre primeiros socorros. Claro, primeiros socorros tem bastante coisa que a gente pode conversar sobre, né? Hoje, mais especificamente, a gente vai falar de primeiros socorros com bebês que sofrem engasgos. Muitos pais e mães passam ainda por esse tipo de situação com os seus filhos, bebês, né, Paulo? Ainda é bastante comum. As pessoas digam, nossa, mas pleno século XXI ainda existe bebês que são vítimas de talvez ou até óbito por engasgamento. Isso é mais comum do que a gente pensa que é, né? Sim, isso acontece muito, então, né, no nosso dia a dia, então, um engasgo, então, com bebês, né? Que muitas das vezes, então, né, os próprios pais, às vezes, acabam ficando assustados naquele primeiro momento e, às vezes, acabam não sabendo fazer a manobra, né, necessária para desengasgar, então, esse bebê ali daquele engasgo. A gente está aqui com o nosso ator principal da matéria hoje, que é o bebê, que a gente vai explicar para vocês como fazer uma manobra quando a gente diagnostica, a gente percebe que existe esse engasgo acontecendo. Mas antes de explicar, mostrar para o pessoal aqui como a gente pode fazer esse primeiro socorro, quais são os principais sintomas de um engasgo no bebê? Que às vezes eles não são, eles não alarmam tanto, eles são um pouco mais silenciosos. Como os pais podem perceber que o bebê está num quadro de engasgo? Sim, isso aí é muito importante, né? Então, o pai, né, ou a mãe, então, quando percebe, então, que a criança, né, o bebê, então, tá ficando ali com os dedos, né, arroxados, né, com a boca ali, então, cianótica, né, com até o próprio rosto, né, o pezinho ali roxo, esse bebê, né, ele pode, né, tá engasgado ali com um leite ou alimentação ali que foi oferecido a ele. Então, esses são um dos sinais, então, e sintomas, né, que os pais têm que ficar bem atentos em relação quando estão amamentando ou após, né, amamentação a este bebê. Perfeito, Paulo. Antes da gente entrar na manobra em si, quais são os cuidados que a gente pode ter com o bebê durante a alimentação ou a amamentação para não ocorrer esse quadro de engasgos? O que tu daria uma dica para o pessoal tomar, ter cuidado ou ter atenção para que isso não ocorra? Uma dica, então, importante, né, para as mães, né, sempre amamentar, então, este bebê, né, de cabeceira, então, elevada, né, e seguir ali as regras, né, de pós-alimentação, aquelas dicas ali de como alimentar o bebê ali adequadamente, então, para a gente, né, evitar que esse tipo, né, de engasgo aconteça com esse bebê. O que os pais devem fazer, ou quem estiver com o bebê ali, que perceber esse quadro? Bom, identificou então que um bebê, né, tá engasgado, né? A primeira medida, então, é pedir ajuda, né? Então, a gente, né, pede ajuda, liga, então, para um serviço de emergência. Enquanto, então, esse serviço de emergência está a caminho, né? Essa pessoa, esse pai, essa mãe, pega, então, essa criança, né? Coloca, então, esse bebê no seu antebraço, tá? Firmando, então, a cabeça, né, desse bebê. A mão, ela segura a cabeça embaixo. A mão segura ali a cabeça ali, né? Na região aqui, né, da mandíbula, né, do maxilar ali, a cabeça sempre um pouco mais baixa que o restante do corpo, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai dar 5 tapinhas, então, nas costas desse bebê, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá, gente? Pode ser, não precisa colocar muita pressão, mas ao mesmo tempo tem que colocar uma força ali, até mesmo, né, para esse alimento, né, esse leite, para esse bebê expelir para fora, né? Não teve retorno, né, nesse procedimento, então vira, né, a criança de barriga para cima, apoia então no outro antebraço, segurando com a mão a cabeça, segurando novamente. Então com a mão ali, né, a cabeça novamente, então faz, né, as compressões com os 2 dedos, né, 5 compressões também na região do tórax, então desse bebê, né, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E se o bebê, então, não desengasgou, né, tanto na primeira, na segunda, né, manobra, né, a gente continua fazendo essa manobra até que chegue, então, o socorro especializado. Perfeito. Só para identificar, quem não sabe mais ou menos onde é a região do tórax,
para fazer Isso. a manobra. É na linha, então, abaixo da região, né, gente, na linha imaginária, então, dos mamilos, né? A gente, então, No traça... meio. Isso, no meio. A gente traça, então, uma linha, né, imaginária ali abaixo dos mamilos, onde a gente vai fazer as compressões ali com os 2 dedos, tá? 5 compressões, tá? E nas costas, então, é na parte, né, gente, da escápula ali, que a gente vai, então, dar, né, fazer, então, essas 5 compressões ali, né, de forma, então, firme, tá, gente? E forte ali para esse bebê expelir para fora, então, esse leite, né, ou essa comida que ele ingeriu. Muito importante é que esse tipo de procedimento ele não substitui o atendimento posterior especializado, né, Paulo? É Sim. pra gente fazer, e mesmo que a criança desengasgue, é interessante ela passar por uma avaliação especializada depois. Sim, é muito interessante, tá? Enfim, se o pai ou a mãe tá sozinho em casa com essa criança, pede ajuda então pro vizinho, né? Ligue para um familiar, ligue então para um serviço de emergência ou para o médico assistente, né, dessa criança, porque precisa sim passar para uma avaliação para ver realmente, né, se não ficou com algum problema, né, passar por uma avaliação ali para ver se tá tudo ok. Isso aí então é muito importante. Perfeito, pessoal. Tomem notas e, muito importante, compartilhem esse conhecimento com quem vocês sabem que precisa desse conhecimento, precisa dele, porque é uma coisa que é interessante todo mundo saber, até quem não tem bebê, porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar auxiliar alguém, né? E querendo ou não, primeiros socorros, eles podem salvar vidas. E é muito importante a gente estar ali disposto e preparado para quando isso ocorrer, a gente poder ser uma dessas pessoas que ajuda a salvar. Sim, né? Se a gente tem noções básicas, então a gente pode ajudar qualquer pessoa, né? Num final de semana, de repente está numa praça, né? Um filho de um vizinho, de um casal de amigos, de repente se engasgou, e se a pessoa sabe fazer essa manobra, então ela pode sim salvar e ajudar então essa vida. Paulo, muito obrigado pela tua participação e por compartilhar com a gente. Obrigado, eu que agradeço o convite. Esse conhecimento tão bacana. E tu que está assistindo essa matéria, que curtiu, vai lá no nosso canal do YouTube. Se tu ainda não te inscreveu, aproveita e te inscreve. E compartilha aí nas tuas redes sociais, compartilha com os teus amigos. Isso aí que eu tenho certeza que eles vão curtir bastante. E que seja necessário um dia que eles precisem utilizar, tu vai ser o cara que levou esse conhecimento para eles. Até a próxima, pessoal. Mais uma vez aqui no programa tem as dicas do cirurgião plástico Dr. Carlos Cuiven. Já estamos em junho, o inverno tá logo aí. E o inverno é a estação, eu acho que de todas as estações ela é a mais amiga dos procedimentos estéticos e das cirurgias plásticas, né, Dr. Cuiven? Não que não se possa realizar procedimentos estéticos e cirurgias plásticas em outras estações, mas o inverno ela é a estação que causa menos desconforto no paciente, né? Exato. Facilita um pouquinho, porque toda cirurgias corporais, a maioria delas, o paciente vai usar algum tipo de roupa elástica, algum tipo de modelador elástico, ou um sutiã, ou modeladores para braço, corpo, pernas. Então é uma peça de roupa a mais. Então assim, no inverno facilita um pouco, tá? O fato da pessoa ter que usar uma outra roupa, tá, por baixo da sua roupa, no inverno fica um pouquinho mais fácil. Se faz bastante procedimentos no verão também, mas no inverno tem essa facilidade, essa comodidade a mais. O conforto térmico é muito maior, tá? Então isso já ajuda bastante. A outra questão é, nos procedimentos de rosto, o fato assim, de não ter tanta exposição ao sol nos ajuda muito. Então é a época que a gente mais faz procedimentos cutâneos, laser, peelings mecânicos, químicos, qualquer procedimento que vai ter algum grau Exposição solar. Vários procedimentos, né, tem algum grau de lesão na pele para se conseguir um resultado melhor, a gente pede para o paciente evitar o sol, tá? Isso no verão é um pouco mais difícil. Então, assim, os procedimentos do tipo laser, peelings, microagulhamentos, esfoliações mais intensas, a gente gosta de fazer assim de abril a outubro, novembro, tá? A partir entre dezembro e março, assim, praticamente não se faz, tá? Então, Agora que é a hora. agora é um bom momento para se pensar assim, em qualquer coisa de pele, tá? Tanto no rosto como nas mãos, assim, são procedimentos que são feitos. É muito mais fácil dizer para o paciente, olha, não pega sol, aqui no nosso estado
às vezes, Coisa durante de 15 dias dias de a pessoa nem chuva. que queira vai conseguir tomar um raio de sol. Então isso ajuda bastante. Então assim, nesse aspecto é mais tranquilo. E por esse motivo é que se realiza mais nessa época. Né? Existe uma máxima que se fala que o corpo do verão, ele se constrói no inverno. Né? Apesar de muitas pessoas começarem a pensar aí em cuidar do corpite em setembro. Mas agora que é o período mais indicado porque tem esse tempo de se preparar aí para o biquíni. É um período também indicado para se fazer uma lipoescultura, uma lipoaspiração, já que existe todo o tempo de recuperação, de desinchaço desse organismo, né? A gente sabe que uma pessoa que realiza uma lipoaspiração, uma lipoescultura, existe um determinado número de meses aí para que esse resultado seja 100%. Isso é verdade. Assim, existe um tempo. Tá? Os procedimentos corporais do tipo lipoaspiração, que se faz bastante no inverno, plásticas de abdômen, plásticas de mama, ele tem um tempo de maturação. Tá? Os pacientes, numa primeira fase, têm um inchaço grande, depois aquele inchaço vai cedendo, o resultado vai aparecendo, a pele vai se acomodando, os tecidos vão se acomodando. Então, no inverno, o paciente tem um tempo bem mais confortável e vai poder chegar no verão já tendo se recuperado da cirurgia, tendo retornado às atividades físicas, já não vai estar usando mais nenhum tipo de modelador, então ela chega completamente pronta no verão. Tá? Quem se atrasar um pouquinho e pensar em fazer uma cirurgia plástica setembro, outubro, novembro, vai conseguir se recuperar, mas vai estar naquela fase intermediária de recuperação. Não vai estar assim 100% pronto. Tá? Então assim, tudo depende da organização da pessoa e quem realmente consegue se organizar. Muitas pessoas acabam fazendo, junho, julho, agosto. As pessoas que deixaram um pouquinho mais para frente vão curtir o resultado também, mas em alguns momentos, alguns tipos de cirurgia, vou ter algum restinho de recomendação de não poder fazer uma coisa, não poder fazer outra. Um pouquinho mais perto do verão. Então, as pacientes vão sentindo qual é o melhor momento. Quem consegue se planejar, muitas vezes prefere o inverno. Assim, ela vai estar um outro tipo de grau de evolução, de recuperação dos tecidos quando chegar ali dezembro, janeiro. Tá? Então quem quer curtir praia, assim, às vezes se recomenda fazer um pouquinho antes, para já chegar a 100% recuperado. 100% e com menos desconforto, né? Exatamente. Porque o inverno tem essa vantagem também. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem essa coisa de poder ter as 4 estações bem definidas. A gente conversa em congressos com cirurgiões de outras partes do Brasil, o cirurgião que mora em Fortaleza, que opera em Fortaleza, ele diz que para ele não tem essa coisa, essa sazonalidade tão forte quanto a gente tem aqui. Aqui dá para escolher. Né? Aqui a pessoa escolhe, e tem as estações bem definidas e tem uma estação de praia muito bem definida. Tem pessoas que se expõem ao sol de uma maneira mais intensa, na praia de verdade mesmo, no mês do verão. É quando todo mundo sai de férias, vai para casa da praia e tal. Em outras cidades, em outros lugares do Brasil, do mundo, assim, a pessoa tem que cuidar do sol o ano todo. A exposição solar é muito mais intensa. Então aqui, como a gente tem as 4 estações bem definidas, a paciente tem que botar isso também na sua agenda para poder se planejar. E saber que cada estação tem a sua característica. Então, eu acho que é uma das coisas que ela tem que levar em consideração, principalmente para as mulheres que são bem organizadas. Agora é a hora de organizar tudo, de colher para plantar lá no verão 2020. Isso é uma coisa bem marcada, assim, né? Aqui nos cirurgiões norte-americanos, na Europa, tem bem marcado. Os cirurgiões de áreas mais tropicais um pouquinho, eles comentam que não existe essa coisa de... As pacientes não escolhem tanto época. Eu acho que aqui tem a ver também com férias escolares, junto inverno com férias escolares. Para algumas mulheres é um período que acaba se tornando mais vantajoso. Adorei. Pegar carona tá na moda e muitas pessoas hoje usam isso como alternativa de mobilidade. E é claro que o Sinta-se Bem não poderia ficar de fora. Com vocês, o nosso bloco de Carona com a Gringa. Hoje estreia o nosso quadro de Carona com a Gringa e a minha convidada de hoje, a minha carona, é uma amiga muito especial. Bora lá buscar ela comigo.
Meu Deus, que demora, que coisa... É... Guria! Guria! Meu Deus do céu! Que maravilha! Bah, foi bom tu chegar agora, já tinha uns bofs me cantando ali. Tá preparada que eu sou motorista lanchante? Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Sabe quem é motorista lanchante? Ah, Maria, você é de graça. Pra onde você quer ir, amor? Onde é que tu vai levar? Tu que vai pagar tudo hoje. Aonde que você quer ir? Eu não sei pra onde é que nós vamos. É? Vamos dar uma volta, vamos dar uma volta. Um rolê aqui em Ipanema, então. Vamos dar um rolê aí, falar da vida, falar das coisas, como estamos passando. Eu agora tô é a estreia desse quadro, porque eu vou dar carona sempre pra uma celebridade aqui do Sul, né? Olha, então tu me chamou? Você é a minha amiga celebridade, Letícia. E eu quero saber se tu costuma dar carona pras pessoas. Se tu dá carona pras pessoas, o que tu acha disso? É difícil. É difícil. É difícil dar carona? Antigamente a gente dava até carona, mas hoje em dia tá perigoso. Se a gente não conhece, vai parar, vai dar carona. E aí? Ah, mas pros amigos tu dá carona. Pros amigos eu dou. Hoje tá na moda a questão da carona solidária, né? Ah, é verdade. Porque se a gente for pensar, sabia que Porto Alegre, isso eu li, né? Eu li, né? Jornalista é jornalista. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é um dos lugares, dos estados aqui do nosso país, onde mais existem motoristas. Na verdade, carros com uma só pessoa, ou seja, só com motorista, né? Também, né? Se fosse carro só com passageiro, ia ser estranho, né? Ah, sim. Mas, enfim, a gente acaba poluindo o nosso meio ambiente. É verdade. E porque ficamos solitos dentro do carro. Ficar sozinho, podia ir. Um monte de gente é solidário, aquela coisa reúne e gasta todo mundo, porque a gasolina tá, cara. Cara. Claro que o ideal, como lá na Europa, tem muita gente que é a favor da bicicleta. Mas pensa, a gringa aqui morando lá em Viamão, como é que ia fazer pra se locomover? Não dá. E outra coisa, né? Os Europa é Europa agora. As Europa. Europa é Europa. Aqui não, aqui é diferente. Aqui a gasolina é cara, é tudo caro. E não, até os patinetes já estão tirando. Eu tava vendo que lá em São Paulo, pelas coisas de lá, já estão tirando patinete. Os patinetes já estão atrapalhando. Uns contras, outros a favores. Mas a carona para estranhos, realmente, poderiam todo mundo se ajudar, né? Mas... verdade. É caro ou é camonete? Já ouviu essa? Cara, camonete. É bem coisa gringa mesmo. É bem coisa de gringa. Por que as escadas são todas sem graça, sabia, Arisca? Eu não sei, eu tento ser piadista, mas não é o meu dom. É que o humorista aqui sou eu, né? É diferente. Tu é jornalista, entendeu? Então é... Dia dos Namorados tá aí. E eu quero saber se às vezes quando tu pega carona com algum gatinho, ou se alguém te oferece, se é uma oportunidade também aquela carona com aquele afera, aquele pretendente. Eu não tô te ignorando, viu? Que eu tô olhando, tem que ser uma motorista consciente, né? Claro. Eu estaria preocupado se estivesse olhando pra mim. Olha, eu acho que Dia dos Namorados é o seguinte. Eu não podia ser dessas coisas de aplicativo, entendeu? Porque eu não ia ter só balinha e água. Nossa, ia ser um sex shop meu carro. Se pegasse um bofe bonitão, Deus o livre. Ia ser uma loucura. Mas eu acho o seguinte... Bofe do aplicativo? Não, mas os bofes... Será que rola fera assim também? Se eu fosse do aplicativo, entendeu? Eu fosse motorista, fosse pegar os bofes assim. Mas eu acho o seguinte, é geração de homem feio, né? Eu acho que pode fazer a volta aqui. Ai. Eu acho que pode fazer a volta aqui, ou entrar na rua ali, ó. Entrar na rua ali, pra fazer a volta. Ó o quebra-molas. Gente, esse carro aqui, ele é automático, eu ainda tenho a mania de ficar assim, né? Então, eu sou meio das antigas, sabe? É que Sim. pode? Não pode. Aí pode. Ah, pode? Então pode. Pode. E aí, então, o negócio é o seguinte, eu acho que, em primeiro lugar, o melhor de tudo é a gente andar em Porto Alegre e tu cuidar pra não cair no buraco, porque tu vai cair no buraco daqui a pouco. Ai, é uma loucura isso, Não, né? Tá brabo. Tá brabo, né? Mas é o seguinte, Prefeito! Esses dias de namoro, a geração que tá vindo homem feio, hein? Meu Deus do céu, uma geração de homem feio que tá difícil. O cavalheirismo não existe mais. O cara quer sentar, já senta na tua frente. Já não dá, já não deixa aquela coisa assim, sim, pois não. Chega junto, ó. Eu acho que tá... Ó, Ei, velho, ó, velho com o cachorro aí. Coisa boa. Os animais estão se sobressaindo sobre os seres humanos. Adoro os animais. Eu tenho cachorrinhos. Mas estão sobressaindo, né? Essa coisa assim, tu viu que outro dia eu tava vendo em rede social, que rede social as pessoas acham que pode falar o que quer, né?
pessoas dominaram o seu poder e ninguém vai descobrir. E todo mundo muito feliz na rede social, né? Todo muito, muito feliz. É verdade. Quer dizer... Olha aí, ó, eu tô tão devagar que os caras estão me ultrapassando. Mas tá certo, mas tu tá na velocidade não devagar mesmo. É que aqui é 60. É que aqui é 60 e assim, ó, eles estão tudo com Cara, pressa. é que eu tô numa vibe do dia que tá bonito hoje, entendeu? Ah, a galera é não verdade. aprecia a natureza, a galera anda muito estressadinha. É verdade. Tá todo mundo estressado, um querendo passar por cima do outro. Tu para com o carro, tu quer entrar, o outro não deixa, porque tu vai ficar na frente dele, é só um carro. Então tá difícil. E agora nós vamos ter que fazer a volta, porque aqui tá cheio de buraco. E tem um cabeçudo que tá filmando aqui atrás, que ele disse assim, é muito balanço, é muito balanço. É muito balanço. Ele não gosta de balancinho, entendeu? Ele é Não fraquinho gosto, também. É fraquinho, né? Eu acho que a gente já tá chegando daqui a pouquinho no nosso destino. Ah, tô por ti. Ai, coisa bem boa. Ai, Eu adoro coisa dirigir, né? Tu sabe Ah, que eu eu tenho também. carteira há 5 anos, demorei horrores pra dirigir, mas eu adoro ficar dando banda de carro. Mas tu sabe que quando anda muito assim, me dá fome, guria, me dá fome. Tu não tem nada pra comer, né? Você não tem uma bolachinha, não tem um biscoito, não tem sanduíche, não tem nada. Então eu já vou ficando de por dieta, aqui. Acho melhor porque eu já Anitta. cheguei no meu destino. Que eu vou deixar na padaria, ó. Pode te parar deixo na aqui, ó. padaria, então, Pode aqui, parar ó. aqui, ó. Eu já vou aproveitar, aí, vou pegar aí. umas coisinhas pra mim também aqui, ó. Ah, eu vou aproveitar que ela vai pagar as coisas. É. Eu vou aproveitar porque ela já tá. Chegamos, graças a Deus. Chegamos só e salvo. Obrigado, salvo. Senhor. Obrigado. Olha que eu Tu tava. vai dar um beijo, tu vai embora, você me dá beijo. Eu tava com o São Jorge pulou, deixou só o cavalo, ficou com medo, tu Ah, é dirigindo. pra ficar ele aqui. São Jorge, ó. te arrancou. Adorei te receber. Também adorei. Adorei, muito bom. Sempre é gostoso estar contigo. Eu sei. Sucesso, sucesso e bola na frente. Bola pra Não frente. dá pra desistir. De carona com a gringa. É, carona com a deixa eu tirar aqui o cinto. E cinto de segurança, né? Nunca se esqueça. Cinto de segurança, claro, né? Ainda mais comigo tem que estar. Por sinal, tô olhando aquele rapaz na porta ali. Faça sexo com segurança. Gostei, eu vou lá. Beijo. Obrigada. Ai, me aperta todo esse cinto, essas coisas. Eu tinha certeza que esse quadro ia ser um sucesso, principalmente porque as nossas mulheres são mestras de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu já tenho um pouco mais de dificuldade, mas a Claudinha é tão boa dirigindo e muito melhor entrevistando, então obviamente Bem ia ser ótimo. combinadinho, né? Isso a gente combinou. esse Falei o roteiro dia. direitinho. Mas a gringa é uma baita motora, né? Te mete. E toda semana, se possível, a gente vai trazer uma personalidade aqui do Rio Grande do Sul para pegar carona com a gringa. Muito bacana, fica sempre ligado com a gente aqui no Sinta-se Bem e nas redes sociais. A gente está chegando ao fim do nosso programa. Não esquece, domingo que vem temos um encontro marcado 10 horas da manhã com mais um Sinta-se Bem inédito. E fica com a gente durante a semana nas nossas redes sociais que a gente te espera. Fui! Ótima semana! Beijos!